Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você sabia que o Brasil já teve uma família real? Não estamos falando de Portugal. Estamos falando de uma dinastia brasileira que reinou por mais de 60 anos. Vivu em Luxo. Foi expulsa por um golpe militar. E ainda existe hoje, sim. Você ouviu bem. A família imperial do Brasil não só existiu, como tem descendentes vivos, com direito a herdeiros, títulos, disputas e segredos que os livros de história não contam. Prepare-se, porque esse vídeo vai explodir sua mente. A chegada da realeza. Tudo começa em 1808, enquanto Napoleão dominava a Europa. Uma frota de navios fugia de Lisboa, com a família real portuguesa a bordo. E para onde eles foram? Para o Brasil. Sim, o Brasil virou a capital do Império Português. Dom João VI instalou a corte no Rio de Janeiro, transformando uma colônia em centro do poder. Mas o que ninguém conta é que, na prática, o Brasil deixou de ser colônia muito antes da independência. Em 1815, Dom João até elevou o Brasil ao status de Reino Unido, a Portugal e Algarves, ou seja, igualdade entre os territórios. Então, em 1822, quando Dom Pedro, filho de Dom João, proclama a independência, ele não está criando um país do nada. Ele está transformando um reino que já existia em um império do Brasil, com ele como imperador, Dom Pedro, e menos o imperador romântico. Dom Pedro I é um dos personagens mais fascinantes da história brasileira. Jovem, impulsivo, apaixonado, amante de música e mulheres. Ele proclamou a independência aos 23 anos, montado num cavalo branco, às margens do Ipiranga. Um verdadeiro herói romântico. Mas a história não é só de glória. Dom Pedro era filho de Dom João VI, rei de Portugal. Quando o pai morre, em 1826, ele é convocado para assumir o trono português. E adivinha, ele aceita, mas com uma condição: abdique em favor da filha, Dom Maria II, desde que ela se case com o tio dela, menos o que soa bizarro hoje, mas era política na época. Problema: o Brasil não aceita ter um imperador que vive em Portugal. Pressionado, Dom Pedro abdica do trono brasileiro em 1831 e vai embora. Deixa o trono para o filho, Dom Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos, e ele vai lutar pela filha em Portugal. Morre, aos 35 anos, de tuberculose. Curiosidade: ele escreveu o hino da independência, tocou piano, compôs óperas e teve mais de 20 filhos, menos muitos ilegítimos. Um verdadeiro homem do século XIX. Dom Pedro II, o imperador cientista. Agora entra em cena um dos brasileiros mais importantes da história. Dom Pedro II, aos 5 anos, assume o trono. Aos 14, é coroado, mas só começa a governar de verdade aos 18, após uma regência tumultuada. E o que ele fez? Transformou o Brasil em uma nação respeitada no mundo. Ele era um gênio. Literato, poliglota, falava português, francês, inglês, alemão, latim, grego, árabe, sânscrito e até tupi. Cientista amador, astrônomo, fotógrafo e amigo de figuras como Louis Pasteur, Charles Darwin e Mark Twain. Mark Twain, sim, o autor de As Aventuras de Tom Sawyer, visitou o Brasil e ficou impressionado com a educação e cultura do imperador. Chegou a dizer que Dom Pedro II era o homem mais culto da face da terra. Durante seu reinado, o Brasil viveu um período de paz, crescimento econômico, modernização ferrovias, telégrafo, abolição da escravidão em 1888. Por sua filha Isabel menos, e até tentou se tornar uma república parlamentarista. Mas por que um imperador tão bom foi derrubado? O golpe que acabou com o império, a resposta é política. E, em 1889, um grupo de militares, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derruba o império. O golpe é rápido, quase sem resistência. Dom Pedro II está doente, cansado. Ele nem tenta lutar. Na manhã do dia 16 de novembro, soldados cercam o Palácio de São Cristóvão. O imperador é acordado e informado. Ele e sua família têm que sair do Brasil. Imediatamente, ele pergunta: não posso nem me despedir do povo? Resposta: não. Em poucas horas, a família real é colocada num navio e exilada na Europa, sem direito a levar quase nada, apenas roupas e alguns objetos pessoais. O Brasil vira república, e ninguém mais fala da família imperial. O exílio e a vida depois do trono. O exílio foi devastador. Dom Pedro II morre em 1891, em Paris, com apenas 66 anos. Seu último desejo? Ser enterrado no Brasil.
mas a República proíbe. Ele é enterrado em Portugal. Só em 1920, os restos mortais dele e da Imperatriz Teresa Cristina são trasladados para o Brasil mas não no Rio, e sim, em Petrópolis, na Capela Imperial, e ainda assim, sem honras de Estado. Enquanto isso, a família imperial vive no exílio. A filha mais famosa, a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, vive em Paris, nunca mais pisa no Brasil. Morre em 1921, amargurada. Seus filhos tentam manter a linhagem, mas sem poder, sem recursos, sem reconhecimento, até que a história toma um rumo inesperado: os herdeiros secretos. Aqui entra um dos segredos mais malucos da história brasileira. O filho mais velho de Dom Pedro II, o príncipe imperial Dom Pedro de Alcântara, era o herdeiro do trono. Mas em 1908, ele fez algo que chocou a família. Abdicou dos direitos dinásticos para se casar com uma plebeia, Elizabeth Dobrzyński, uma nobre tcheca, mas não de sangue real. Isso gerou uma cisão. Os conservadores da família disseram: se ele abdica, o trono passa para o irmão mais novo, Dom Luís. Mas aqui vem o X da questão. Quem tem o direito legítimo ao trono imperial hoje? Por um lado, os descendentes de Dom Luís, que continuaram casando com nobres europeus; por outro, os de Dom Pedro de Alcântara, que dizem que a abdicação foi válida, mas que a linha principal continua com eles. Hoje, existem duas ramificações da família imperial: a Casa de Orleans e Bragança, ramo de Dom Luís, menos a Casa de Bragança, ramo de Dom Pedro de Alcântara, e adivinha, elas disputam até hoje quem é o verdadeiro chefe da família imperial. Quem é o chefe da família imperial hoje? O chefe atual da Casa de Orleans e Bragança é Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Ele vive no interior de São Paulo, tem mais de 80 anos e ainda se apresenta como chefe da família imperial. Usa títulos, participa de eventos históricos e defende a monarquia constitucional. Já o ramo de Dom Pedro de Alcântara é liderado por Pedro Carlos de Orleans Bragança, que vive no Rio. Ele também se considera legítimo, mas tem menos visibilidade. A disputa não é só simbólica. Envolve direitos sobre patrimônios, nomes, títulos e até o acesso a documentos históricos. E aqui vai uma curiosidade: nenhum deles tem direito político. O Brasil é uma república, mas eles mantêm tradições, usam títulos honorários e são reconhecidos por algumas associações monarquistas. Aliás, você sabia que existe um movimento monarquista no Brasil? Pouca gente fala, mas tem gente que ainda quer trazer de volta a monarquia, a família imperial na cultura, apesar de que se lá da família imperial ainda está viva na cultura brasileira. Temos ruas, praças e cidades com nomes como Dom Pedro, Imperatriz, Teresa Cristina. Escolas levam o nome de Dom Pedro II. Em Petrópolis, o Palácio Imperial é um dos museus mais visitados do país, e até em novelas da Globo, como Novo Mundo, a família imperial é retratada com glamour e drama. Mas o mais curioso, Dom Pedro II é frequentemente lembrado como um dos melhores governantes da história do Brasil, menos mesmo por historiadores republicanos. E se ele voltasse hoje, será que o Brasil seria diferente? Curiosidades que você não sabia antes de terminar. Aqui vão 7 curiosidades bombásticas. 1. Dom Pedro II foi o primeiro chefe de Estado a usar telefone, em 1876, em uma demonstração com o Alexander Graham Bell. 2. Ele recebeu Albert Einstein no Brasil? Não, mas Einstein admirava Dom Pedro II e disse que ele era um exemplo de líder iluminado. 3. A princesa Isabel era contra a República, mas quando o golpe aconteceu, ela não fez nada. Alguns dizem que subestimou os militares. 4. A família imperial ainda tem um palácio no Brasil, o Palácio do Grão-Pará, em Petrópolis, onde vive Dom Bertrand. 5. Dom Pedro I compôs uma ópera inteira chamada O Desengano. O Desengano. 6. O último imperador do Brasil morreu pobre, exilado e esquecido. 7. Existem mais de 150 descendentes vivos da família imperial, espalhados pelo mundo menos na França, Estados Unidos da América, Suíça, Brasil. E Sergipe o Brasil tivesse ficado com a monarquia, pense comigo, golpe do 1889, não tivesse acontecido, o Brasil teria evoluído para uma monarquia parlamentarista, como o Reino Unido ou Japão? Teríamos evitado ditaduras, corrupção e instabilidade política? Ou a monarquia teria se tornado obsoleta, mesmo assim?
Alguns historiadores acreditam que a República atrasou o desenvolvimento do Brasil, pois priorizou interesses regionais e militares em vez de uma visão nacional. Outros dizem que a monarquia já estava fadada a desaparecer, mas uma coisa é certa: Dom Pedro II governou por 58 anos, sem golpes, sem ditadura, com liberdade de imprensa e respeito internacional. Será que estamos subestimando esse capítulo da nossa história? A família real do Brasil não é só um tema de história distante. É uma história de poder, exílio, cultura, ciência e orgulho nacional. Uma dinastia que ajudou a moldar o país, foi expulsa sem glória, mas continua viva menos na memória, nos descendentes e nas discussões sobre o futuro do Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém que ama história e se inscreva no canal. Tem mais segredos esperando por você. E me diga nos comentários: você acha que o Brasil deveria ter mantido a monarquia? Dom Pedro II foi o melhor presidente do Brasil, menos mesmo sendo imperador? Até o próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é a verdadeira coroa. Curiosidade bônus: em 2022, durante as comemorações dos 200 anos da independência, o presidente Jair Bolsonaro encontrou-se com Dom Bertrand. Foi o primeiro chefe de Estado a receber um membro da família imperial desde 1889. Coincidência? Sinal? O futuro ainda guarda mistérios.